A paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos e amigos, como vocês estão? Então, dando início aqui, como já é de costume, mais uma série de 6 mensagens, se possível, se for possível. A primeira palavra desta tarde, ela está na carta aos Hebreus, capítulo 13, Hebreus, a partir do versículo 1, cujo tema: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim nos diz a palavra do Senhor. E permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus vos julgará. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Então, o tema nós já falamos, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aquela pergunta, de que forma que nós chegamos então a essa palavra, Sempre Deus tem dado uma direção aqui, na maioria das mensagens, e foi dessa maneira aqui, que nós tivemos a orientação do Senhor para trazer essa palavra para você nessa tarde. Como deve ser o nosso comportamento diante do cenário atual? A quem recorrer? Hoje passou um cidadão aqui em uma picape com o sistema de som ligado, e como sempre, acenando com as mãos. Então isso é comum nessa época. Eles aparecem porque precisam da população. Há aqueles que logo após alcançar seus objetivos deixam de morar na periferia e passam a morar em bairro nobre da cidade. Quem não viu esse filme antes, No mesmo instante veio a mim a figura do líder, a maior personalidade que este mundo já conheceu, Jesus de Nazaré, totalmente o inverso daquele quadro que nós acabamos de mencionar. Conforme a Bíblia nos mostra que Jesus é o mesmo, ele não muda, aquele que se preocupa conosco, nos ama de verdade. No passado, ele deu a sua vida por nós, pessoal? No presente, ele está conosco todos os dias. Está pronto a nos atender e nos ajudar, e no futuro virá para nos levar até a sua santa morada nos céus. Nele a gente pode confiar. Então, está aí a introdução que nós usamos, o vídeo que você deve receber aí logo. E nós então trazemos como introdução e a direção para essa palavra, Hebreus capítulo 13, 1 a 8. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal, Era uma palavra que era muito falada na igreja primeira, e que nós vimos verdadeiramente nos primeiros capítulos de Atos. Se você ler lá, você vai constatar isso aqui, que havia amor verdadeiro. A igreja vivia em união, em comunhão, e as operações do Espírito Santo eram grandes. Que saudade, pessoal? Tem até feito uma pergunta aí nos áudios que eu gravei anteriormente, até está vendo algum vídeo. Se algum de vocês conhece uma igreja que vive Atos dos Apóstolos, os primeiros capítulos ali, vocês me dão o endereço que eu queria aonde de visitar, de conhecer, pessoal? Então ele fala: permaneça o amor fraternal, e ele diz o quê? Não vos esqueçais da hospitalidade. É uma coisa muito interessante, que acredito que muitos não atentaram ainda para isso. O
cristão verdadeiro, aquele que tem uma experiência com Deus, ele deve ser hospitaleiro. Ele deve ter prazer de receber irmãos em sua morada, em sua casa, né, pessoal? E o autor de Hebreus que fala que não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Olha bem, nós vamos ler um texto hoje à noite ainda, se der tempo, hoje à tarde, desculpa, que mostra isso aqui, né? Recebeu anjos em sua casa, era tão hospitaleiro, atendia tão bem as pessoas, que Deus enviou anjos para visitar a sua casa. E é essa a maravilha de você e eu obedecermos a palavra de Deus, né, pessoal? Aí fala, lembrar dos presos como se estivesse preso com ele, dos maltratados como sendo os vossos mesmo também com ele. É por isso que tem algumas igrejas que fazem trabalho nas penitenciárias, né? E é interessante mesmo, porque a palavra está dizendo aqui, devemos lembrar, né? Lembrar deles, você lembrar do que de ver, levar a palavra, porque o camarada está ali naquela situação e não pode ter a cabeça muito boa, não vê esperança, né? Geralmente quem está no lugar desse, e aí você chega lá e recebe uma palavra de Deus, uma oração, um louvor, é maravilhoso, né? Deve ser maravilhoso. Eu nunca estive lá, mas acredito que deve ser bem-vindo, né, pessoal? E ele fala, venerados entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão a prostituição e aos adultos Deus os julgará. Então isso aqui dispensa comentário, né? Isso aqui eu creio que é uma coisa que o cristão que conhece Jesus não pensa nessas coisas aqui, porque na verdade é abominação, né, pessoal? É abominação ao Senhor, né? Infeliz aquela pessoa que vai por esse lado aqui, né? Eu creio que é muito difícil essa pessoa se aprumar na vida, né? Pode até aparecer, porque a Bíblia é muito clara aqui, né, pessoal? Né? Que Deus o julgará. Está dizendo que Deus vai julgar. Então, não é coisa boa, né? Quem é que quer ser alto juiz de Deus? Hein? Então, aqui é uma palavra que a gente leu porque está aqui, mas dispensa comentário, né? Correto, pessoal? Seja vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele diz, não te deixarei e nem te desampararei. Então está dizendo aqui que tem uma promessa aqui. Você pode estar passando uma situação difícil hoje, mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, Ele cuida, né? Ele olha, o Senhor vela por nós, Ele está olhando por nós. Você pode até passar uma situação difícil aí, mas tenha certeza que se você estiver na presença de Deus, Deus vai reverter, Deus vai mudar essa história, essa situação. Assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei. Que nós falamos aqui, né? Essa experiência que nós contamos para vocês no short, na introdução, que os homens, o mundo, nessa hora, muitos procuram ajuda dos homens, aproveita a situação, né? Momento. Mas está dizendo aqui que o Senhor é o quê? O Senhor é o nosso ajudador. Nós não precisamos estar recorrendo, estar confiando, colocando a nossa confiança, esperança em homem de maneira alguma, pessoal. Porque Deus está falando aqui na palavra, a palavra está dizendo que o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Então o segredo, é nós andarmos firmados na palavra, né? É você saber que Deus é o seu ajudador. Eu tenho que saber que o Senhor é o meu ajudador e não tenho que temer de nada, porque o Senhor, Ele vela pela sua palavra, Ele cumpre a sua palavra e Ele cuida de nós, conforme nós falamos aqui nessa palavra, né, pessoal? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, né? Então, o autor de Hebreus está dizendo que devemos lembrar, ou seja, olhar, ver o que está acontecendo, né? Ele passou na sua igreja, você sabe que ele é um pastor, vê o que está acontecendo com ele, se preocupa também. Está dizendo aqui no sentido de olhar, de ver e de lembrar que ele um dia ele ensinou a igreja, ele pregou a palavra. Então é alguém que é digno de honra, né? E outra coisa, imitar a fé, que geralmente os pastores, né, pelo menos teoricamente, precisam ser pessoas de fé. Ele vai falar sobre fé, ele vai ensinar a palavra, então não tem como ele não ser uma pessoa de fé.
Então está dizendo o quê? A fé dos quais imitai. Então é para cada um de nós imitarmos a fé que eles que depositaram e a fé que eles demonstraram diante da igreja. Procurar imitar a fé, atentando o quê? Para a sua maneira de viver. Né? Uma vida, uma postura diferente, um testemunho, uma descrição. Então tudo são coisas que nós podemos olhar e aprender e seguir o exemplo, segundo aqui o autor de Hebreus está falando. E para encerrar, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso que eu falei lá no coisa final, que nele a gente pode confiar. Então Jesus é o mesmo, né? Ele é o mesmo, né? Ele no passado ele deu a sua vida por nós, no presente ele cuida de nós, nos ajuda e no futuro ele nos levará para a sua presença no céu. Por isso que está dizendo aqui que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é aquele que podemos confiar sempre, em toda e qualquer circunstância. Amém, pessoal? Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, tá? Deus falou no seu coração nessa palavra, então compartilha. Deixe o seu comentário aí, que é importantíssimo para o crescimento do canal. O like, engajamento. Para o engajamento é importante o seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. A paz do Senhor Jesus para todos. Uma boa tarde. Que Deus os abençoe.